Só que o nosso assunto agora é justamente esse, Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, certamente lotado, tem mistério do Mano Menezes de um lado, tem mistério do Maurício Barbieri do outro, mas é isso, hein? No Flamengo, a gente começa falando do Flamengo que vai ter que correr atrás aí desse resultado, foco total, hein, no objetivo para reverter essa vantagem que hoje é do Cruzeiro. O Maurício Barbieri, ele reconhece a dureza, né, dessa missão, mas está confiante, acredita na classificação. Caroline Patati, nossa repórter, esteve ontem no CT Ninho do Urubu e vai trazer os detalhes para a gente. Uma aula de futebol. Quem nunca ouviu essa expressão? Há quem diga que foi isso que o Cruzeiro deu ao Flamengo no jogo de ida da Libertadores. Barbieri é um jovem professor e sabe que do outro lado tem um mestre experiente. O Cruzeiro é uma equipe bastante madura, faz um jogo bastante seguro, até pragmático, vamos dizer assim, né? Uma equipe que sabe jogar bastante, joga muito em função do resultado. Tem um grande treinador do outro lado, a gente precisa estar preparado para as eventuais surpresas aí que eles possam tentar apresentar para a gente. E já que estamos falando em aula, professor, tem duas matérias que podem fazer com que seja um pouco difícil o rubro-negro passar no teste chamado oitavas de final da Libertadores. Não está entendendo nada? Eu explico. A primeira delas é matemática. Afinal, o futebol pode não ser uma ciência exata, mas o Flamengo precisa de 2 gols para igualar o saldo e levar a disputa para os pênaltis. Menos que isso, fica no negativo. Se balançar as redes mais vezes, classifica direto. O problema é levar gol. O Cruzeiro tem o melhor ataque da Libertadores, marcou 17 vezes até aqui. Se a gente conseguir aproveitar as oportunidades que eu tenho certeza que a gente vai criar e conseguir fazer com que o Cruzeiro não aproveite a que eles vão ter, a gente espera conseguir fazer o resultado e sair com a classificação. As possibilidades de sucesso carioca aumentam com a volta de Paquetá. Ele estava suspenso no primeiro jogo contra o Cruzeiro. E o retrospecto do time, tendo ele, Cuéllar, Diego e Everton Ribeiro juntos, é muito bom. Acho que esses 4 têm conseguido ter um protagonismo grande, né? Eu acho que os números demonstram isso, até em relação aos gols, assistências. Já falamos da matemática e agora vamos com a história. O tal do tabu, sabe? O Flamengo nunca conseguiu a classificação em um mata-mata de nível nacional ou internacional, tendo perdido o primeiro jogo em casa. Lamentável, o jogo mais importante do ano agora, que a gente tem pela frente. E a gente vai se dedicar ao máximo, vai buscar ao máximo, fazer de tudo possível para reverter esse quadro. Para tirar de letra essa prova difícil, a regra é muita concentração. Por isso, treino fechado antes da viagem para Belo Horizonte. O adversário foi bem estudado. E para tentar surpreender a Raposa, pode ter surpresa no ataque. O jogo de ida teve Marlos e Uribe. No Brasileiro, Vitinho e Dourado têm formado a dupla de ataque. Mas pode pintar novidade no confronto do Mineirão. Tudo bem que o foco agora é no jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores, mas o técnico Maurício Barbieri já tem uma dorzinha de cabeça e um certo problema para começar a pensar lá na frente. É que o Cuéllar foi convocado nesta terça-feira para a seleção colombiana para os amistosos que acontecem nos dias 7 e 11 de setembro contra a Venezuela e a Argentina nos Estados Unidos. E aí pode desfalcar o rubro-negro no jogo contra o Corinthians do dia 12 pela Copa do Brasil. Pires da Mota não está inscrito na competição. Mas cada coisa a seu tempo. E vale lembrar sempre, são os grandes desafios que levam a alcançar grandes conquistas. Olha, que missão do Flamengo, hein? Que missão. Mas é o que eu falei mais cedo aqui, vou repetir aqui rapidamente para vocês debaterem. Acho que pela primeira vez o Flamengo tem que se apegar a isso, né? Porque nas grandes decepções que o Flamengo viveu na Libertadores nos últimos anos, sempre teve o tradicional oba-oba. E aí o Flamengo literalmente tem quebrado a cara. Hoje não. Hoje o Flamengo chega no Mineirão na condição de azarão. Essa pode ser a mudança, mano. Pode ser o diferencial. Também acho, viu, Calheiros? E por mais difícil que possa parecer a situação, ainda mais na Libertadores havendo aquele critério do gol de desempate, aquele gol fora, o Flamengo ele não pode se intimidar.
O Santos, naquele duelo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, se fosse ainda nos moldes antigos, prevalecendo aquele negócio do gol fora, o Santos teria se classificado. E teve a possibilidade também, se o árbitro não tivesse encerrado o jogo, ia ter aquele lance do Gabigol ali, cara a cara com o goleiro do Cruzeiro ali, com o Fábio, e poderia ter ocorrido ali talvez a própria vitória do Santos e a classificação. O time do Flamengo ele vai ter uma tarefa duríssima, ele precisa reverter um placar que foi do primeiro jogo de 2-0, com o Mineirão lotado, o time do Cruzeiro está encaixado, o time do Cruzeiro está jogando muito, mas não dá para descartar também que o Flamengo tem um grande elenco, tem camisa, tem história, tem tradição e tudo pode acontecer. Esse, eu acho que é o duelo mais difícil da gente detectar o que pode acontecer, por mais vantagem que o Cruzeiro possa ter. Sabe por quê, Calheiros? Por quê? Imagina lá, começo de jogo lá, 15 minutos, não tá 20 minutos. Muito não, hein? Vamos ver, mas vamos lá. 15 minutos de jogo, 20 minutos de jogo. Flamengo lá no contra-ataque enfia um gol. E aí? Aí tá 2-1 pro Cruzeiro no agregado. Tá. Aí o Mineirão começa também a dar aquela, opa, pera lá, será que vai acontecer o que aconteceu com o Santos? Não dá pra desqualificar nenhum dos dois times. Eu cravo que é difícil, Calheiros, não pelo fato da vantagem do Cruzeiro, que é enorme, mas pelo fato do Flamengo também ter um baita time. Tá bom. O time do Flamengo aí, ó, o Diego voltou a jogar bem. O Everton Ribeiro tem sido hoje o principal jogador do Flamengo. Verdade. Você tem ali, ó, o Vitinho que tá querendo aparecer, porque até agora o Vitinho também não deu aquele Hoje pode mudar de função, vamos falar sobre isso. É aquele cara que hoje, inclusive, tem que chamar a responsa, pegar e falar, bacana, eu vim aqui substituindo o Everton, eu vim aqui substituindo o Vinícius Júnior, eu custei 10 milhões de euros. É a hora do cara mostrar o futebol que ele sabe jogar. É o jogo pro cara pegar e falar, vou dar o start, cheguei no Flamengo. Então, irmão, não dá pra descartar também uma possível virada do Flamengo, não. O negócio ainda é futebol, né? Sim. Então tem que esperar o apito final. Libertadores. Nós vimos de tudo ontem. Agora você falou sobre a mudança de ser favorito, de ter o oba-oba e ser o azarão. Teremos mudança em campo. Primeiro jogo, o Flamengo não contou com o Paquetá. Fez uma baita falta, acho que isso aí todo mundo concorda. E de acordo com o que a Caroline Patati pôde acompanhar ontem no Ninho do Urubu, até porque muito do treino foi fechado, deve vir mudanças. O Marlos Moreno pode pintar aberto como titular e o Vitinho andou treinando para atuar no lugar do Henrique Dourado, como centroavante. O que vocês acham dessa possibilidade, Leandro Quesada, do Flamengo vir com essas mudanças? Marlos Moreno titular... E Vitinho mais centralizado e não aberto, como ele vinha sendo utilizado. O Marlos Moreno e o Dourado brigam por uma posição. Se o Dourado jogar, o Vitinho cai pela ponta. E aí, se o Dourado for barrado, acontece isso que você está dizendo. O Vitinho mais enfiado na área, como um 9, e o Marlos jogando pela ponta. São as possibilidades. Porque eu vejo assim, para furar o bloqueio do Cruzeiro, é preciso abrir o jogo, ampliar o espaço. E aí tem que aproveitar bastante o jogo pelas laterais. Rodar da esquerda para a direita, ter tranquilidade e fazer isso que o Mano falou. Todo jogo é imprevisível. Claro que é possível acreditar que da mesma forma que o Cruzeiro fez 2 no primeiro jogo, que o Flamengo devolva essa derrota. Claro que é possível. Agora, por tudo que eu tenho visto dos últimos jogos do Flamengo e pelo que eu tenho visto do Cruzeiro, pode até ser que o Flamengo vença. Mas isso não quer dizer que ele vai levar. Exato. Ele tem que fazer 2 de diferença. Para ir para os... 2-0 devolver o placar, vai para o peso, pênalti. né? Isso é legal, porque assim, é legal entre aspas. Porque se toma um gol e tem o peso, tem que fazer 4. Nesse caso, só tem que fazer 3. É que tem um detalhezinho nisso tudo aí. A gente não pode nunca ignorar. Essa camisa azul aí na Libertadores. Que o torcedor do Flamengo pode ficar brabo e vai ficar brabo, mas tratando-se de Libertadores... A história do Cruzeiro é muito mais pesada. É um time copeiro. O Cruzeiro sabe jogar muito mais a competição do que o Flamengo. Hoje está em casa, tem uma vantagem de 2-0. Por isso, eu estou dizendo aqui, ó, eu acho que é interessante, hoje o curioso vai ser ver a postura do Flamengo como um azarão. Mas eu, sinceramente, não acredito. Pelo fato que a gente não pode ignorar a qualidade e a tradição do Cruzeiro em Libertadores. Mano. Não, isso eu concordo também. Inclusive, na própria enquete, eu acho que passa o Cruzeiro pela vantagem que ele construiu. Eu só estou detectando aqui que o time do Flamengo tem um baita elenco também e que ele não pode ser descartado. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, cravando, olha, já era, o Cruzeiro, inclusive, vai fazer mais 2 ou 3. Eu também não sou desses, não. Aí também acho que é um pouco de exagero, porque a tendência é que seja um grande jogo. Eu acho que o Flamengo ele tem tudo aí, inclusive, como você disse, Calheiros, pelo fato de ser um azarão, tentar surpreender o Cruzeiro. O Santos chegou na Copa do Brasil também como azarão diante do Mineirão lotado e ele conseguiu vencer o Cruzeiro lá dentro. Levou o jogo para os pênaltis e depois culminou com a derrota do Santos, ok. Mas foi um jogo que acabou assustando o time do Cruzeiro. Eu acho que o grande ponto aí que o Cruzeiro tem a seu favor, fora o grande elenco que tem,
é no banco. O Mano Menezes é um treinador aí extremamente copeiro, é aquele cara também que é especialista nesse tipo de competição. Eu acho que nesse quesito aí ele vai saber tranquilizar e não deixar o Cruzeiro cometer os erros que ele cometeu contra o Santos. Agora, de olho no resultado da ida, 2-0 no Maracanã, né? Se o Flamengo conseguir devolver o mesmo placar, 2-0, vai para os pênaltis. Sim. Aí nós temos lá o Diego Alves. Nós temos do outro lado o monstro chamado Fábio, aí fecha o que olho. vem com uma sequência, 4 pênaltis, 4 defesas. Ou seja, vai tumultuar o Mineirão, vai tumultuar um jogaço, 2 gigantes em campo. E eu reforço, infelizmente, a Libertadores perde um gigante nessa noite, não dá para passar Cruzeiro e Flamengo.